Flamengo começa a receber garantia bancária pela venda de Mateuzinho ao Corinthians. A Brax irá honrar a dívida do clube paulista. Flamengo e Vasco jogam daqui a pouco para decidir quem será o grande finalista do Campeonato Carioca de 2025. E nesse vídeo eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação, clicar todas e aproveitar para deixar aquele like. Bom, começar falando desse caso do Mateuzinho, que veio à tona hoje em primeira mão, trazido aí pelo Paparazzo Rubro-Negro. Como a gente sabe, em fevereiro de 2024, o Flamengo chegou a um acordo com o Corinthians pela venda do Mateuzinho, tá? Então o Flamengo fez um acordo ali, exigiu garantias bancárias e o Corinthians apresentou que o Flamengo se agradou. Seria o quê? A Brax, tá? Patrocinadora muito forte dentro do Corinthians. O Corinthians tem muito dinheiro ainda para receber da Brax. Então o Flamengo viu uma boa fiadora, tá? Essa garantia aí da Brax. Bom, o Corinthians pagou parcelas em atrasos e com juros do Mateuzinho, mas a terceira parcela não foi paga. E aí, como a gente sabe, e é assim em qualquer acordo, quando você atrasa a parcela de alguma coisa, seja de financiamento, de consórcio, vai incidir o que em cima? Juros e multa. Com isso, o preço do Mateuzinho antes acordado já não vai ser mais. O Corinthians vai pagar mais pelo Mateuzinho. Porque isso aqui está em atraso. E a Brax, como garantidora, como fiadora do Corinthians, ela não tem por que pagar imediatamente o Flamengo. Ou seja, ela tem um acordo com o Corinthians que em cada ano ela vai passar X valor, uma quantia para o Corinthians, em determinado período. Então, em determinado período, o que ela iria passar para o Corinthians, agora vai ser repassado para o Flamengo e o Corinthians não pode fazer nada a respeito, porque deve essas parcelas aí do jogador e não honrou o seu compromisso. E a Brax, então, agora vai fazer esses pagamentos para o Flamengo. Para você saber, na terceira parcela, o Corinthians teria que ter pago ao Flamengo 8 milhões de reais no dia 5 de agosto. Então, vamos lá. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses, fevereiro. Então, 6 meses de atraso só dessa parcela aí de 8 milhões de reais. Os dois últimos pagamentos referentes a Mateuzinho são de 2,5 milhões cada. Mas como eu falei, esses valores não são mais reais, não são esses aqui porque tem juros e multa em cima dessas parcelas. E aí, com isso, né, com esse atraso, após o Flamengo ter notificado o Corinthians, não ter tido um retorno, a dívida já passou aí do valor que era em acordo. Inclusive o Paparazzo Rubro-Negro disse que agora vão ser 6 pagamentos de 4 milhões de reais da Brax para o Flamengo, para poder quitar essa dívida do Corinthians, totalizando então 24 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians já pagou 2 parcelas em atraso, então esse valor do Mateuzinho, ele superfaturou. Mas por quê? Por culpa do Corinthians, que comprou e não tinha condição de pagar. E agora o Flamengo vai receber, dentro de um período ali que a Brax iria repassar o dinheiro ao Corinthians, é o Flamengo quem vai receber esse dinheiro. Então, de certa forma, essa garantia foi boa, o Flamengo acertou. E como a gente sabe também, o Flamengo está se precavendo com relação à venda de jogadores para clubes brasileiros. Está tendo uma dor de cabeça com o Thiago Maia para receber um valor bem fácil de pagar, umas parcelas, 10 parcelas, cara, do Thiago Maia para o Internacional. O Internacional não consegue pagar, não entra no acordo. Então o Flamengo meio que está criando seu próprio fair play financeiro e vai adotar essas medidas para tentar negociar jogadores com times brasileiros para evitar esse tipo de coisa aqui. Receber depois de muito tempo um jogador, beleza, não ia terminar de receber em um ano, mas tinha cada data para que o Flamengo estava contando com esse valor e não entrou. Então realmente tem que se precaver, tem que criar o seu próprio protocolo de venda para times brasileiros para evitar esse tipo de dor de cabeça. Bom, hoje tem Flamengo e Vasco lá no Maracanã. Jogo esse que vai decidir quem vai para a final do Campeonato Carioca e nós, como bons flamenguistas, acreditamos 100% que o Flamengo vai se classificar. A gente tem vantagem de poder perder por até um gol de diferença, mas claro que a gente não quer montar nessa vantagem e sair derrotado, mas classificado. Né? Eu acho que seria vergonhoso para o Flamengo, dado ao momento que a gente vive, dado ao momento que o Vasco vive, e o recorte aí de mais de 30 jogos entre Flamengo e Vasco, que há um abismo técnico entre os dois clubes. Então o Flamengo hoje é muito favorito. E hoje, cara, o Eric Pugalli publicou uma foto nas redes sociais, com uma arte ali, né, que os jogadores fazem ali antes das partidas. E, cara, agitou a torcida rubro-negra.
né? O torcedor rubro-negro ficou muito empolgado, porque ele pegou aquele lance que ele deu um carrinho no Felipe Coutinho, né? O rapaz, que imagem bonita, dá um carrinho no Felipe Coutinho, o Felipe Coutinho tá levantando quase 1 metro ali de altura, tá? 70, 80 centímetros, 1 metro. E ele colocou essa foto na arte. E aí, meu irmão, quem assistiu o jogo lembra que quando ele dá e tira, bate ali na bola e consequentemente no Coutinho, ele levanta vibrando com aquele desarme. Isso mostra como que o Pulgar está preparado para esse jogo. Realmente, assim, com espírito de guerra, que vai ser uma coisa pegada, que o jogo promete e que ele vai com sangue nos olhos para defender o clube de regatas do Flamengo. Não vou desdenhar o Vasco, apesar de eu odiar e querer que o Vasco se lasque em qualquer competição pro resto da vida, mas não vou desdenhar. É um clássico, apesar de ter uma diferença muito grande de um time para o outro. Não dá de dizer, talvez, que o Flamengo vai atropelar o Vasco, tá? Eu posso falar isso aqui como flamenguista e depois me dá muito mal. Não no sentido do Flamengo perder, mas o Flamengo não conseguir golear, talvez perder o primeiro tempo, como foi no jogo anterior, mas enfim. Bom, o Flamengo, ele tem aí 3 reforços para esse jogo contra o Vasco e 5 desfalques também. Como nós sabemos, não teve jogo no meio da semana, então o Flamengo conseguiu usar essa semana para recuperar 3 jogadores, tá? Danilo, Alexandre e Juninho estão de volta ao Flamengo. Porém, por outro lado, a gente mantém aí 5 desfalques. Everton Cebolinha, problema na coxa direita. Michael, na coxa esquerda. Cleito está suspenso. E os 2 com lesão desde o ano passado, Pedro e Vina. Com esses 3 reforços e 5 desfalques, Felipe Luiz deve montar força máxima na escalação pro Flamengo contra o Vasco. Então a escalação do Flamengo deve ser essa daqui. No gol, Rossi, aí compondo ali a zaga, né? Léo Ortiz e Danilo, Wesley e Ayrton, Lucas ou talvez o Varela improvisado na lateral esquerda. No meio, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. E no ataque, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Esse deve ser aí o time do Flamengo para enfrentar o Vasco. E eu acredito muito numa vitória do Flamengo. Eu acho que vai ser um jogo pegado, como foi o jogo anterior. O Vasco acordou. Ele viu que se ele deixar o Flamengo jogar, no sentido de não procurar atacar, querer só se defender, ele vai tomar um cacete muito grande. Então, tomara que o Vasco queira ir para cima do Flamengo, sim, para ter um jogo bonito. E com isso, ele vai criar espaços e o Flamengo tem grandes chances de abrir 1, 2 gols de diferença e realmente matar de vez essa classificação. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. E te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa aquele like. Valeu, nação! Até a próxima.